Ayrton Senna ganhou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991, e provavelmente teria ganho mais se não tivesse morrido em Imola no dia 1º de maio de 1994. Mas a grandeza de Senna não está nos números, não está nas poles ou nas vitórias, está na forma como ele se relacionava com o que fazia, porque ele era um dos poucos atletas de alto rendimento que parecia genuinamente incapaz de separar a performance do ato de se conhecer. Para Senna, cada volta rápida era ao mesmo tempo uma conquista técnica e uma pergunta sobre si mesmo, e ele nunca parou de fazer essa pergunta. Ele veio de uma família de posses, o que significa que o dinheiro não era o motor. Ele não precisava correr para sustentar ninguém, não estava fugindo da pobreza, não tinha esse tipo de fome que muitas vezes empurra atletas de outros contextos para a alta performance. O que o movia era algo que ele mesmo tentou descrever algumas vezes em entrevistas e que nunca conseguiu reduzir a uma frase simples, porque era complexo de verdade. Era uma combinação de amor pelo que fazia, de busca espiritual, de necessidade de chegar ao limite e ver o que estava do outro lado. Senna era profundamente religioso, falava abertamente sobre fé, e havia nele uma convicção de que o talento que tinha era uma responsabilidade, não uma propriedade. Tem um relato famoso de uma volta de classificação no Grande Prêmio de Mônaco em 1984, quando ele ainda corria pela Tolema, que talvez seja o momento mais honesto que ele deixou registrado sobre como funcionava a cabeça dele. Ele descreveu que estava indo tão rápido, tão além do que ele mesmo julgava possível, que chegou a um estado em que não estava mais tomando decisões conscientes, onde ele e o carro eram uma coisa só e as ações simplesmente aconteciam. E então ele parou, porque sentiu que tinha chegado a um lugar que o assustou. Não o assustou de medo de morrer, mas de perder o controle sobre onde o próprio limite estava. Esse relato é o de um homem que estava explorando o interior de si mesmo usando uma máquina de alta velocidade como ferramenta. O que separa Senna de pilotos igualmente talentosos que existiram na mesma época é que ele nunca se contentou com uma versão de si mesmo que funcionava bem o suficiente. Havia sempre mais a extrair, mais a entender, mais a empurrar. Isso gerava pressão enorme, gerava atrito com colegas de equipe, com a direção da Fórmula 1, com rivais. A famosa rivalidade com Alain Prost não era só competição esportiva, era a colisão de duas filosofias completamente diferentes sobre como um piloto devia se relacionar com a corrida. Prost era calculista, racional, priorizava o campeonato acima da vitória em cada corrida. Senna corria cada corrida como se fosse a única que existia. Mas há uma dimensão de Senna que não aparece nas documentações sobre velocidade e que vale muito ser vista, que é o Brasil que ele carregava. Ele era profundamente consciente do que representava para o país, num período em que o Brasil vivia uma crise econômica grave e precisava de razões para acreditar em si mesmo. Ele usou parte considerável da fortuna que acumulou para ajudar crianças carentes de forma discreta, sem anunciar, sem transformar isso em imagem pública. Quando morreu, o país parou de um jeito que poucos eventos conseguiram. Não só porque perdeu um campeão, mas porque perdeu um homem que fazia o povo sentir que era possível ser o melhor do mundo em alguma coisa. O que Senna ensina não cabe em uma única lição, mas se fosse necessário escolher uma, seria essa: encontre o que você faz com uma paixão genuína, não fabricada, não performada, genuína. E então se comprometa com esse campo de um jeito que vai além de ser bom nele, que vai em direção a entendê-lo completamente, a entender o que ele revela sobre você. Senna não era só piloto, era um homem usando a pista como espelho. E esse nível de comprometimento com o autoconhecimento, independente do campo em que você aplica, é o que transforma uma carreira em legado.